Então, vamos começando mais um encontro, dia 13 de junho de 2022, nesse friozinho maravilhoso, mas com esse encontro que vai nos aquecer com certeza e trazer muita coisa boa para a gente. Então, hoje nós vamos receber a Gra Seolin. Ela é orientadora profissional de carreira, mentora pessoal e idealizadora do programa Desbravando a Sua Rota. E hoje ela vai trazer um tema muito legal, são as etapas para a transição de carreira assertiva e segura, né? E nós sabemos aí que todo mundo tem aí as suas questões mesmo e várias outras coisas, né? Eu já fiz transição, até conversando com a Gra no sábado no bate-papo, nós vimos aí muitas coisas em comum, né, Gra? Muitos nessas transições aí que nós fizemos. Então, Gra, Sim. seja muito bem-vinda. O espaço é todo seu. E deixa aí nas tuas mãos, minha linda. Então tá jóia. Bom, primeiramente, gratidão pela oportunidade, por estar aqui. Gratidão a vocês que estão aqui com a gente, também prestigiando esse momento. Um agradecimento especial aí à Cida por ter feito a ponte, né, entre eu e a Lu, por também poder estar aqui. E gratidão também a vocês que vão estar assistindo aí gravado. Deixem nos comentários, que para nós é muito importante, né, Lu? Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre essas etapas, né, de uma transição de carreira assertiva e segura, já deixando muito bem claro aqui para vocês que não existe a escolha 100% certa, né? Mas sim aquela melhor escolha que está atrelada à sua essência. Então, antes mesmo até da gente começar, eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat para a gente como que vocês chegam para o nosso encontro de hoje, né? Com quais sentimentos, com quais expectativas, o que trouxe vocês até aqui hoje? A Lu vai me ajudar, ela vai lendo aqui para a gente. Escrevam aí rapidinho para a gente, né, seguir. Por que dessa pergunta? É super importante que no nosso dia a dia a gente olhe para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, né? Isso pode estar muito atrelado até mesmo às escolhas que a gente vai fazer. E o que a gente espera de encontros que a gente vai, né? A gente precisa ter essas clarezas também, até para a gente saber se atingimos nossas expectativas ou não. O pessoal colocou aí, Lu? Acho que seu mic Acho está... que as meninas estão tímidas, não colocaram ainda. Tudo bem, então elas vão colocando no decorrer, depois você lê para mim, eu vou seguindo aqui, tá bom? Combinado. Então, eu não vou me aprofundar muito na minha história aqui, que depois, quem quiser, eu vou deixar aqui no final os meus contatos, tá? Mas vou falar brevemente sobre mim, também lá no meu site tem um pouquinho mais detalhes da minha vida, e eu também estou à disposição para um bom bate-papo, né? Como a gente disse um pouquinho antes de começar aqui, eu amo estar com pessoas e adoro um bom bate-papo, um bom café e até um arroz molhadinho. Bom, então eu sou a Graciene, podem me chamar de Graciolim, tenho 46 anos, sou casada, tenho um filho adolescente de 17 anos, sou a filha caçula, a única mulher depois de 6 homens, né? Sou muito apaixonada, gente, por desenvolvimento pessoal, por aprendizado, né? Vocês podem ver aí que estou sempre em constante transformação. Eu falo que é isso, né? Porque quanto mais a gente sabe que não sabe. Então eu brinco, né? Até o meu logo é uma borboleta, porque eu acredito que eu estou em constante transformação, até mesmo por ser um ser vulnerável e imperfeito, mas que também tenho as minhas qualidades e os pontos fortes que adoro aí compartilhar com vocês. Eu iniciei a minha trajetória profissional aos meus 13 anos de idade, como guardinha, como menor aprendiz ali no Centro de Ação Comunitária. Foi muito importante, né, para mim, porque neste meio tempo aí também eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso, a minha primeira formação, que foi o meu curso técnico em processamento de dados, que foi ótimo, né, para desenvolver lógica, raciocínio, abrir muitas portas, e melhor ainda para saber que não era eu e a máquina, e sim eu e pessoas, que era isso que eu gostaria de seguir. Ainda estando no CAC, eu fui fazer a minha primeira graduação, que foi na PUC em Campinas, em Comunicação Social, RP.
que me ajudou muito até para fazer a minha segunda transição, porque lá dentro do Centro de Ação Comunitária foi onde fiz a minha primeira transição de carreira, né? Que eu saí de guardinha para ser contratada e ser escriturária e mudar de uma área lá internamente. Depois, vendo essa graduação, sonhava em ir para o mundo corporativo, né? Que eu estava no órgão não governamental, na promoção social, onde eu fiquei 11 anos. Aí eu fui fazer a segunda transição e fui para a Purina, né? Empresa de ração. Lá eu fui para a área de atendimento ao cliente. Internamente, fiz uma nova transição depois de 1 ano e meio. Fui secretariar, né? O diretor de produção, implantar programas, projetos, né? Trabalhar com terceiros. Eu falo que foi uma das épocas, assim, que eu me desenvolvi muito. Eu também virei workaholic, porque eu gostava tanto do que eu fazia, não que eu não gostasse dos anteriores, mas que isso também teve um preço para mim. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu cheguei a ficar 48 horas no ar sem dormir, né? Tive os primeiros sinais do qual eu não dava atenção. Fui parar no médico e ele falou, procura, né, toma um Pasalix e procura uma profissional, uma psicóloga para te ajudar. E eu, psicóloga, não tô louca. Na minha santa ignorância, né, com as minhas crenças limitantes, não dei ouvido. E até que o universo nos manda, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Infelizmente, eu fui aprender neste momento pela dor, né? De que eu falei para vocês que eu fiquei 48 horas sem dormir, aí eu fui aonde? Na psicóloga, chorando, né? Então, mas eu também sempre fui muito abençoada, né? Deus coloca as pessoas certas na hora certa no meu caminho, eu acredito muito nisso. Então, eu fui amparada por uma excelente profissional, eu fiz um tratamento de 6 meses, eu chorava porque foi preciso entrar com medicamento, eu não queria, mas foi necessário, eu tomei, não fiquei muito tempo, depois fazendo as terapias, né? E eu falo que foi ali também que o bichinho do autoconhecimento me picou, e que tudo, né, começou a ampliar mais ainda a minha consciência e me apaixonar por isso. Neste meio dessa trajetória, aí, trabalhando na Purina, eu também fui buscar uma pós-graduação, né? Fiz em administração na FGV. Tive a oportunidade de implantar muitas coisas lá dentro também do meu trabalho, usando isso. E dentro da Purina, ela foi vendida para a Cargill, depois foi vendida novamente. Então, antes que eu saísse comigo, eu fui buscar o mercado, fiz um acordo e fui para a Deloitte, que é a maior empresa de prestação de serviços do mundo, aonde também me desenvolvi muito pessoalmente, profissionalmente, dei assistência diretamente, né, aos sócios, gerentes, ao staff, implantei programas, organizei eventos, fiz várias coisas. Lá eu fiquei 11 anos e neste meio tempo eu fui, como eu falei para vocês, que eu me apaixonei pelo autoconhecimento, eu fui desenvolvendo e me aprimorando, fazendo novas formações. A primeira delas, né, na área de desenvolvimento humano, foi de orientação e coaching vocacional, no IMF, depois fiz de Professional Life Coaching, fiz formação de facilitadora dos Jogos da Descoberta, para trabalhar com perfil comportamental, e no último ano aí, né, fiz também, 2021, né, por causa da pandemia, a gente ficou meio perdida. Eu fiz uma pós em psicologia positiva, fiz a minha formação, né, através da Solids, de analista comportamental e de gestão comportamental, lá com a Silvia País. Mas, como eu estava falando ali, é Deloitte, de 2000, entrei, né, fiquei lá mais 11 anos, mas em 2017 eu comecei a testar o trabalho na área de desenvolvimento humano, atendendo primeiramente jovens e adolescentes, depois atendendo adultos, né, jovens e adolescentes que buscavam a sua primeira escolha profissional, né. Quando eu fui me desenvolvendo, fui atendendo também os adultos, para poder fazer transição de carreira, recolocação profissional, desenvolvimento pessoal. E nisso nasceu o meu programa Desbravando a Sua Rota, que hoje ele tem trilhas para atender esses diferentes públicos, tá? E além disso, eu comecei a dar algumas palestras em empresas, em alguns lugares, até mesmo pela Deloitte, e cada vez mais eu me apaixonava por aquilo e queria viver daquilo. Tentei alguns movimentos internos na empresa, naquele momento não era possível, até porque eu tinha que mudar de cidade, e aquilo não estava atrelado naquele momento ao estilo de vida que eu queria levar, né? Tive algumas oportunidades internas, mas depois eu precisava tomar uma decisão, que levar esse mundo paralelo, 2 carreiras, estava ficando, né, desafiador. E eu também fui buscar uma nova mentoria para fazer o meu planejamento para essa transição, um planejamento de negócios,
e eu coloquei um deadline. Vocês vão ver que é super importante sempre que a gente quer algo na nossa vida, que a gente coloque deadline, né? E foi em janeiro de 2019 que eu comecei esse trabalho, e eu coloquei que a minha meta era até dezembro fazer essa transição. Tá? Então, internamente, busquei alguns movimentos, não era possível, conversamos, fizemos em acordo, em agosto de 2019 eu fiz a minha transição. Veio, sim, alguns desafios, né, que eu tinha muito esse desejo de empreender, de ter um estilo de vida que eu pudesse ter mais tempo de qualidade com a minha família, com meu filho, de estar acompanhando minha mãe, inclusive, né, nessas trajetórias. Não falo para vocês que essa transição foi fácil, porque eu tive que lidar com muitas crenças, muitos medos, muitas angústias, né, de largar o mundo corporativo, a maior empresa de prestação de serviços do mundo, para empreender, que tem os seus desafios, mas também tem muitas as suas bênçãos, né, os seus prós, os seus a favores. Então, eu vou mostrando aqui ao longo da apresentação mais algumas coisas. Então, esse é um pouquinho sobre mim e, como eu disse, estou à disposição. Antes da gente entrar propriamente dito, acho importante trazer para vocês alguns conceitos, né? Sobre carreira e profissão. São alguns conceitos que eu também não tinha muito claro durante a minha trajetória. Porque muitas vezes a gente acha que tem que fazer uma escolha, né? Porque nós que estamos aqui um pouquinho mais de idade, que estamos presentes, lá atrás a gente tinha que fazer uma escolha e era para o resto da nossa vida. O bom profissional era aquele que estava na mesma empresa e ia se aposentar. Ele não podia ter, né, mudança. Só que a carreira, gente, ela é a nossa história, a nossa trajetória de vida profissional. Desde a nossa formação inicial, o nosso primeiro emprego, até o nosso momento atual, inclusive as transições, né, ou recolocações que a gente vai fazer ao longo dessa trajetória. A nossa profissão está relacionada àquilo que nós estudamos, que nós nos preparamos para executar, seja fazendo formação ou até mesmo aprendendo através da prática, da experiência, sem mesmo um curso específico. E a gente pode, ao longo da nossa carreira, ter mais do que uma profissão, né? Hoje, como vocês viram, eu trabalho aí, né, também com orientação profissional de carreira, como analista comportamental, sou palestrante. A Lu também pode dar o exemplo dela, né, Lu? Você tem mais do que uma profissão aí na sua carreira, né? Além de nós Sim, várias. um pouquinho também. E é bacana isso, né? Porque a gente pensa que começou naquele jeito, você tem que ir o resto da vida na mesma forma, né? E na verdade não. Nós podemos mudar várias vezes. Então eu também comecei lá atrás, depois fui para parte de me formei em RH, fui para a área de TI, que eu nem imaginava, fui dar treinamento, enfim, passei ali por várias coisas na área de TI, até chegar onde eu estou hoje, né? Fui fazendo um paralelo aí, e hoje aí com todas as terapias e a hipnose, tudo que eu trabalho. É bem isso. Isso é o que a gente chama também de profissional slash, né? Barra, que slash vem do inglês. Então, empreendedora, barra terapeuta, né? E as outras barrinhas que a gente leva junto aí. Então, vocês podem ter várias profissões ao mesmo tempo. Inclusive, alguns estudos demonstram que nós vamos ter várias profissões ao longo da nossa vida. Tá? Eu não sei se vocês conhecem alguns conceitos dos tipos de carreiras, tá? Então, fica o convite aqui para você que está com a gente, para você que vai assistir depois, anotar já aí qual é o tipo de carreira que mais te atrai, que você mais se identifica, ou que você já vivenciou, né? Ou vivenciou e nem sabia que se chamava assim. Então, nós temos lá, né, a carreira empreendedora. São aqueles profissionais que adoram solucionar problemas, criar coisas novas, né, trazer novas soluções, empreender a sua paixão, né? Então, acreditam na ideia e investem nela. Tá? Só que o empreender, gente, também não é só empreender no negócio, nós somos empreendedores da nossa vida também, né? Porque este conceito a gente pode levar para a nossa vida. Existe a carreira sem fronteiras, tá? Que é uma das carreiras também que está muito em ascensão aí, que é a gente trabalhar com várias empresas, né? Hoje eu estou plugada ali, hoje eu presto serviço para uma empresa, mas ao mesmo tempo eu também presto para outra, trabalho com outros profissionais autônomos, ou eu estou dentro de uma empresa e desempenho várias funções. Eu mesma, no meu último trabalho, tinha 4 funções diferentes, até com áreas diferentes. Aí são pessoas que gostam de aproveitar as oportunidades que são dadas,
dentro da empresa ou até mesmo buscar fora dela, tá? Existe a carreira proteana, que também é muito bem vista e está sendo muito explorada, que é você ser o protagonista da sua carreira. Não só da sua vida, mas da sua carreira, né? Foi o tempo que é onde a gente delegava para a empresa o planejamento da nossa carreira. Hoje somos nós quem fazemos isso, tá? Mas você também pode ver aqui que tem outros modelos que às vezes a pessoa se sente mais segura, né? Deixando isso para a empresa. Mas hoje é um risco até. Então, a gente não depender só da empresa para a gente evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional. É a gente buscar esse desenvolvimento também. Existe a carreira tradicional, que é aquela que a gente falou lá, né? Que provavelmente é a que nós vimos, de entrar em uma organização, permanecer nela o máximo possível, quem sabe até aposentar. Era o modelo mais antigo que tinha, e a hierarquia geralmente é vertical, né? Eu tenho que ir galgando alguns cargos, eu só posso fazer outra função quando eu realmente mudo de função. Existe a carreira multidirecional, que eu vou poder transitar por diferentes áreas da organização, contribuindo com o meu conhecimento, mas também aprendendo. Então, ela não é uma carreira linear, né? Pode ter aí várias mudanças. Existem pessoas que preferem se encontram melhor numa cadeira acadêmica, né? Se especializam e participam de projetos ligados aos estudos, mestrados, doutorados, dar aula. Existe a carreira sociopolítica das pessoas que se identificam em trabalhar com a sociedade e com a política, né? Então, podem trabalhar em ONGs, podem ser políticos, então as pessoas que têm uma certa capacidade de influência e persuasão também. E existem pessoas também que, né, nessa carreira tradicional ali, a gente pode colocar até mesmo as pessoas que gostam de prestar concursos. É importante também a gente trazer aqui a diferenciação, né, entre trabalho e emprego. O trabalho são as atividades que a gente realiza explorando aquilo que a gente tem de melhor, o nosso daimon, né, como é na psicologia positiva, os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, os nossos pontos fortes. E elas nos ajudam a realizar nossos sonhos, alcançar as nossas realizações pessoais e profissionais, os nossos objetivos. E ela não vai só nos satisfazer financeiramente, mas sim também as nossas necessidades emocionais, mentais e espirituais. E um trabalho, ele pode ser remunerado ou não, porque pode ser que você se torne mãe e, de repente, decida interromper a sua carreira, até mesmo para se dedicar à maternidade. E isso não deixa de ser um trabalho, né? Quantas mães se tornam CEOs do lar? Se a gente for trazer aqui toda a experiência, né, de trabalho de uma pessoa que ela é a CEO do lar, gente, né? Ela é administradora, ela é empreendedora, ela cuida de contas, ela entende um pouquinho ali, né, de logística, da parte médica e um monte de outras coisas mais. Então, o trabalho é o que nos ajuda a dar sentido também à nossa vida, tá? O emprego, ele está ligado à relação que a gente tem com o empregador, né? No qual existe uma troca. A gente oferece os nossos serviços e a gente é remunerado por isso, pelo nosso cargo. A gente é ele quem diz como nós devemos desenvolver esse trabalho. E ele também satisfaz as nossas necessidades financeiras e físicas. Então, é possível você ter um trabalho e um emprego ao mesmo tempo, tá? O importante é que esse trabalho, você veja sentido naquilo que você faz e que, se possível, você possa desenvolver, né, e construir o seu propósito. Já que o nosso tema de hoje é transição de carreira, eu vou explicar para vocês, mas também vou falar que às vezes dá uma certa confusão com o termo recolocação profissional. A transição é o movimento que nós fazemos quando a gente deseja realizar uma mudança, né, na nossa profissão, ou no nosso posicionamento, ou na área que a gente atua. E ela pode ocorrer de diferentes formas. Dentro da própria empresa, em uma nova área de atuação, como eu falei para vocês, que eu fiz lá no Centro de Ação Comunitária, quando eu era guardinha, e depois, né, fui para a área de serviço de atendimento ao trabalhador, ou lá na Purina, quando eu era de área de atendimento ao cliente, e fui para a área, né, de secretariado, de diretor de produção, gerentes, ou ela pode ocorrer até mesmo para fora da empresa, em uma nova área de atuação. Um exemplo, quando eu também saí para empreender, tá? Fora da empresa. Ou ela, até o exemplo anterior que eu utilizei, né, eu mudei não só de área, mas como também de empresa.
E existem as pessoas que estão em busca de uma recolocação profissional, que é o movimento que o profissional realiza em busca de um novo emprego na mesma área, no mesmo cargo, né, que ele atua hoje. A recolocação ela ocorre ou por uma demissão voluntária ou involuntária, né, ou seja, quando ele pede ou quando realmente a própria empresa pede, tá? Ou e desculpa, gente. E até mesmo ali, né, que pediu demissão, quem pretende pedir demissão. Os outros sinais que a gente deve estar atento aí, né? Pode ser que você nem pensou em fazer uma transição, mas talvez seja o momento de você fazer uma transição, né? E a pandemia fez com que milhares de profissionais não só olhassem para a sua vida, para onde estava levando a sua rota, né, pessoal, mas principalmente profissional. Né? A questão de ter ido para o trabalho, né, remoto, híbrido, fez muitas pessoas repensarem suas vidas e suas carreiras, o tempo que passavam em trânsito, o tempo que passava dentro do trabalho, a qualidade de vida. Né? Então, se de repente você aí hoje sente está a ponto de pedir demissão, que acorda infeliz e não vê mais sentido no trabalho, quando toca a musiquinha lá do Fantástico, meu Deus, dá até um frio na barriga, uma palpitação, né? Ou fica ali até mesmo contando os dias, quais vão ser os próximos feriados, né? Já com os feriados do ano inteiro, para ver quando vai ter uma primeira folga. Quando não tem clareza e perspectiva do seu futuro profissional, não vê uma possibilidade de crescimento. Quando não se identifica mais com a cultura e com os valores da empresa. Ou até mesmo, pensa aí se você tem reclamado muito do seu chefe, do seu líder, ou reclamado com seus colegas de trabalho, ou da empresa, ou até mesmo do seu salário, tá? Reflita aí, já vai fazendo as suas anotações. E aí, qual é o seu momento atual, né? Porque a transição, como a gente viu, ela não é só quando a gente está infeliz. Eu posso estar feliz como estou fazendo, né? E querer alavancar a minha carreira. Então, hoje, o seu momento é: você se sente feliz com o seu trabalho, mas busca novos desafios e oportunidades, né? Seja dentro ou fora da empresa, seja para assumir até mesmo um cargo de liderança, ou aqueles tipos, né, de carreira que a gente mencionou anteriormente? Não. Eu estou estagnado, eu nunca tinha parado para pensar na minha carreira, né? Eu não busquei desenvolvimento pessoal e profissional, nem mesmo nunca planejei, sentei para fazer um planejamento de carreira. Ou, o trabalho que eu estou hoje, né, eu até tenho um bom salário, gosto da empresa, mas o ambiente está tóxico, ele não está mais alinhado aos meus valores e tem afetado a saúde, embora eu goste muito do que eu faço e me reconheço na minha profissão. Estou insatisfeito porque não estou explorando meus pontos fortes, ou não estou sendo reconhecido, ou não vejo perspectivas de crescimento. Eu estou em busca de um trabalho que me permita viver o estilo de vida que eu sonhei, que eu desejo para mim, incluindo mais equilíbrio entre essa vida pessoal e profissional. Eu tenho sonhado em fazer mudanças para alavancar a minha carreira, mas estou perdido, perdida. Nem sei por onde começar. Tenho medo de não fazer uma boa escolha. Eu sei que eu tenho um desejo de mudança, mas não sei o que eu quero fazer. Para onde eu vou, o que eu faço? Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Deixa um joinha para saber que a gente está acompanhando, que está tudo bem, que o som está chegando. Tá ótimo. Só aproveitando, Gra, pra você respirar um pouquinho aí. A tela anterior que você colocou, né? De tudo que você sente quando você não está mais feliz, eu passei por todos eles, tá? E é muito engraçado que quem me conhece e quem já foi meu cliente ou é meu cliente, eu comento sempre isso. Que na época eu já estava fazendo meu plano A e meu plano B, então já estava ativo ali os dois, né? Nós até conversamos sábado sobre essa transição, né? De fazer dessa forma. E aí é muito engraçado, porque eu ficava na empresa até às 17 e depois eu saía para atender. Eu fiquei 3 anos fazendo isso em conjunto, foi bem puxado. E aí eu atendi até 9h30, 10 horas da noite. E aí eu acordava de manhã e eu pensava assim, hoje eu vou atender à noite? Ah, vou. Então eu me arrumava para atender à noite. O dia que eu não tinha atendimento à noite, que eu não tinha cliente, eu falava, acho que hoje eu vou de jeans e tênis, tá bom. A gente começa a perceber, né? E a empresa era a mesma, as pessoas eram as mesmas, o trabalho era o mesmo,
quem mudou fui eu. Né? Só para deixar aí para as pessoas, de repente, se identificam também, né, com esses exemplos. E existem também, eu não trouxe aqui para vocês, os ciclos da nossa carreira, né? Porque imagina ali, ó, no modelo anterior que a gente vinha, né, a gente vai lá, nasce, vira adolescente, né, cresce, vira adolescente, com 17 anos, né, de uma forma muito injusta, né? A gente tem que fazer, teoricamente, o que se diz o mundo, uma escolha para o resto da sua vida, que não é real isso, como a gente acabou de ver e vai ver mais aqui, até, né, para frente. A gente ainda não tem uma maturidade, porque o nosso córtex pré-frontal não está totalmente formado ainda. Ele se forma ali ao longo dos 23 anos, tem até alguns estudos levando isso mais para frente. Por isso que muitas vezes quando a gente é jovem, adolescente, hora a gente quer uma coisa, hora a gente quer outra. A gente, desculpa, a gente quer buscar a nossa independência, mas nem sabe como pedir ajuda ou para onde ir. Com os jovens de hoje, a gente vê até os conflitos, principalmente por causa em relação da tecnologia, né? Um mundo muito de likes, um mundo muito de aparência, né? Onde nem tudo é real. E se a gente também não, mesmo adultos, não se cuidar, a gente está olhando para isso, né? Nossa, todo mundo é feliz, todo mundo sabe. Só eu que não sei qual é o propósito da minha vida. Ai, meu Deus, cuidado com o propósito, a gente vai falar aqui sobre ele também, né? Mas bora lá. Então, nesse ciclo de carreira que eu estava falando, então a gente vai lá, é jovem, adolescente, aí a gente vai ter o nosso primeiro trabalho, o nosso emprego, a gente começa a se estabelecer, né, a ter as nossas primeiras conquistas para as pessoas que fazem sentido, né? Querem ter sua casa ou vão morar de aluguel, para as pessoas que querem, desejam, vão casar, vão constituir sua família, né? Vão fazer ali, né, a sua base, construir. E depois que você vai construindo isso, que você já teve algumas conquistas, que já está trabalhando, que viu, começa a vir um novo desejo. Principalmente ali a partir dos 35, 40 anos, são ciclos que se renovam. E que vem esse chamado. Eu já contribuí muito, agora eu tenho um desejo de contribuir de uma forma diferente também. Até porque você quer aprender coisas novas. Aí você vai lá, muitas das vezes a pessoa, pelo medo, pela insegurança, não vai. Algumas pessoas atendem esse chamado, e até as pessoas que vão realmente se aposentar, hoje o perfil do aposentado, também falando de ciclos, mudou. Quando a gente pensava em um profissional aposentado aos 50, 60 anos, ele ia ali ficar 8 frente uma TV, ou a gente até, né, erroneamente, fazia imagem de uma pessoa com uma bengalinha ou alguma coisa assim. Só que hoje não, a pessoa com 60 anos, ela está extremamente ativa, fazendo atividades, trabalhando ainda, ou se não trabalhando, ela pode assumir um novo cargo, né? Ter um mentor, ser um consultor de uma empresa, né? Ou abrir o próprio negócio. Existem várias formas, né? Então, esse ciclo também dá para aposentadoria, a gente também precisa se planejar, e é uma transição aqui também, tá? Todo mundo identificou aí já o seu momento? Bora lá. Beleza, Gra, você falou, então nos ajude agora a dar esse norte, né? Essa bússola de qual rota a gente deve seguir, tá? Nessa engrenagem. Antes até a gente dar rota, trazendo um pouquinho mais do nosso momento atual, né? Nós estamos no mundo, já viram falar provavelmente da indústria 4.0, da revolução tecnológica, né? Da convergência das tecnologias físicas, biológicas e digitais, da inteligência artificial, da computação na nuvem, né? Dos robôs, da impressora 3D, que a gente vê tudo aí. Então, a gente sai de um modelo de trabalho, de um ecossistema de hierarquia, e passa para um sistema de mais colaboração, né? De integração. Surgem novos modelos aí, até mesmo de startups, que são as empresas que nasceram, quando a gente pensa no iFood, né? iFood, Uber, Airbnb. Então, são pessoas que têm uma ideia, que acreditam, né, no modelo que gostariam de fazer, querem desenvolver um produto que ele seja escalável, não necessariamente ele precisa ser só tecnológico, ele precisa ser escalável, mas nem sempre ele tem dinheiro para investir, mas tem investidores anjos que vão acreditar nessa ideia e vai crescer. Existe sim o empreendedorismo, ele está crescendo muito e vai crescer cada vez mais, até mesmo porque nessas novas mudanças de trabalho, a tendência é que diminua o trabalho CLT, ou seja, o trabalho registrado, e a gente venha para os modelos de trabalho de free workers, né, que são pessoas que trabalham por projetos, por jobs,
né? Existem os microempreendedores, existem os profissionais autônomos, existem os líderes exponenciais, que são aquelas pessoas que não só vão mais liderar, mas também cuidar da comunidade onde atua. E existe o que a gente falou de empreendedorismo, mas também de intraempreendedorismo, que é o que as empresas buscam hoje. Se para você faz mais sentido trabalhar para uma empresa do que empreender, tá tudo bem, não existe o certo, não existe o errado, e sim aquilo que é melhor para você, para sua vida, para sua trajetória. Mas hoje, trabalhando, né, dentro das empresas, das corporações, né, seja em lojas, né, ou em grandes empresas, os gestores buscam profissionais intraempreendedores, ou seja, aquelas pessoas que têm um senso de dono, né, que sempre estão antenadas, que inovam, que são realmente protagonistas aí, tá? Até mesmo porque também a gente está no mundo, não sei se vocês já viram falar de mundo VUCA, partindo para o mundo BUNNY, né? O conceito VUCA, né, veio lá do exército americano, que é um mundo volátil, complexo, incerto e ambíguo. Tudo que a gente vem vivenciando aí no mundo do trabalho, mas principalmente na pandemia a gente viu. E com a pandemia surgiu um novo conceito, né, do mundo BUNNY, né, que vem do inglês, do brittle, que é de frágil, de anxious, de ansioso, não linear, né, e também incompreensível. Então, a gente está nessa mescla de tudo. E essa volatilidade, né, mudanças muito rápidas tecnológicas faz com que a gente tenha que se adaptar e se reinventar o tempo todo. Né? Como já dizia Albert Einstein, insanidade é a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, qual é o nosso convite? Tá? Muitas vezes, independente das áreas da nossa vida, pode ser que a gente esteja em diferentes zonas aqui. Mas o convite é para que, independente de qual área da nossa vida pessoal, profissional, né, de relacionamento, financeiro, de carreira, o que for, que a gente não permaneça nessa zona de conforto. E por que a gente permanece nessa zona de conforto? Porque ali é gostosinho, quentinho, né? A gente conhece, a gente tem um sentimento de segurança e de controle. E às vezes está até muito ruim, seja no relacionamento tóxico, num emprego que já não faz mais sentido, mas eu não mudo, até mesmo porque eu tenho medo. Eu não tenho uma autoconfiança, né? Uma autoestima elevada, eu não acredito em mim, nas minhas habilidades e no meu talento. Eu tenho medo de ser afetado pela opinião dos outros. Nossa, o que vai dizer? A Gra é louca, sair do mundo, né, corporativo para empreender, ou sair, né, de um emprego estável ali que eu estava na prefeitura para ir para o mundo corporativo. Ou, nossa, ela vai trabalhar remote, vai trabalhar menos, ou vai trabalhar mais. Não importa quais sejam, são eles as justificativas, as historinhas que a gente pode contar para a gente. Ou até mesmo, gente, a gente ser afetado pela opinião das pessoas que são mais queridas e mais próximas por nós, pelos nossos familiares. Porque cada um tem a sua crença e acredita. Eu mesma, antes de fazer, lembra que eu falei que eu precisei dar com algumas crenças? Porque quando nesse meu processo de aprendizagem, de autoconhecimento, né, de buscar me desenvolver, de ir trabalhando em paralelo, eu me dei conta que muitas vezes eu não tinha muito medo de fazer a minha trajetória preocupada com a minha mãe. Porque a minha mãe teve uma vida muito difícil, né? Com vários filhos, passou muitas necessidades. Ela era profissional estável, trabalhando na prefeitura ali. E o bom profissional na vida dela, na mente dela, é o que vai aposentar. Então, quando eu fui fazer minha transição, eu já estava com mais de 30 anos de carreira, gente. Como que eu vou largar ele quase de aposentar para fazer isso? Eu também fui buscar ajuda não só de mentoria de planejamento, mas eu fui entender quanto tempo que estava bem na transição ali, eu ainda tenho que trabalhar para aposentar, quais eram as formas que eu poderia aposentar, eu fui buscar tudo isso. E quando eu entendi, eu falei, bom, essa é a história da minha mãe, não a minha. Eu preciso escrever a minha história. Então, minha mãe tinha muito medo, e eu fui não só trabalhando a minha autoconfiança e o que eu queria, mas como eu fui trabalhando isso na minha mãe. Porque muitas vezes ela falava, filha, mas você vai ganhar. Filha, mas essa palestra eu combinei, mãe, a gente precisa plantar sementinhas para colher lá na frente. Né? Hoje eu tenho pessoas que chegam até mim de trabalhos que eu fiz, ou até de palestras gratuitas, de 1, 2 anos atrás, de indicações de pessoas que trabalhou comigo lá no CACO, lá no meu início de trajetória profissional. Então, assim, ao longo da nossa vida, a gente vai plantando sementinhas que a gente vai colher os frutos. Né? Então, realmente, muitas vezes a gente também procura essas desculpas aí nas historinhas.
mas a tendência é que quando a gente sai da nossa zona de conforto, consegue transpor essa zona do medo, com muito autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional, a gente vai para essa zona de aprendizado. A gente começa a lidar com os desafios e problemas, adquire novas habilidades e amplia essa zona de conforto. A gente sai. E a gente parte para uma zona de crescimento, que mais do que encontrar um propósito, porque a gente não vai ali na prateleira, não acha, né? Não vai achar em qualquer lugar, a gente vai construir o propósito. E o propósito a gente pode ter vários ao longo da nossa vida e ele pode mudar. Se o mundo muda, se eu mudo, se eu evoluo, porque o meu propósito não pode mudar. Ou às vezes ele até vai ser o mesmo, mas a forma de exercer vai ser diferente. Tá? Então, eu sou uma pessoa que sonho, que eu desejo. Quando a gente não está sonhando mais, gente, para, né? Eu tenho um quadrinho aqui, que é o inspira, respira e não pira. Né? Eu falo que esse é meu mantra, porque são sonhos que nos impulsionam a realizar objetivos, novas metas, novas decisões, novas pessoais ou profissionais. Tá? E a gente realmente conquistar o que a gente deseja. Existe um livro muito bacana da Carol Dweck, que se chama Mindset, e ele traz esse conceito, desculpa, a gente até não coloquei aqui os créditos, essa imagem, mas dentro do livro ela traz aqui para a gente o gráfico, né, de Holmes. Ela traz que a gente tem dois tipos de mindset. Mindset é mentalidade, o fixo e o de crescimento, tá? Então, é a forma que a gente lidar com os desafios, os obstáculos, os esforços, as críticas e o sucesso. Então, as pessoas... Anota até ali, ó, do Ricardo Petit. As pessoas que têm esse mindset fixo, elas evitam os desafios, elas ficam na defensiva ou, às vezes, desistem facilmente. Elas enxergam o esforço como algo produtivo ou pior, ou não. Nossa, já tentei. Ai, aqui na empresa não adianta, sempre foi assim. Né? Eu não adianta, eu não nasci para isso, né? Ah, tô velho demais para aprender isso. Muitas vezes ela acaba ignorando os feedbacks, que são os retornos, as opiniões que a gente tem das pessoas, né? Ela encara como inútil ou leva tudo muito para o lado pessoal. E muitas vezes ela sente-se ameaçada pelo sucesso, então nem sempre ela ajuda a desenvolver outra pessoa, porque ela acredita que se ela ensinar, pode roubar o lugar dela. Enquanto que se ela realmente ensinar, ela vai estar apta para dar o próximo passo na vida dela. Porque vai ter quem faz o que ela faz e ela pode crescer, sem dizer que ela está contribuindo. Então, quando eu tenho essa mentalidade de crescimento, eu abraço os novos desafios, né? Eu acredito que eu posso persistir na dificuldade, né? Eu encaro os erros como um aprendizado. Eu entendo que eu sou vulnerável e imperfeito, que o erro vai fazer parte da minha trajetória. E quanto mais rápido eu errar, melhor, porque eu posso reajustar essa rota. Se a gente não pudesse errar, não existia startup, porque como que nasce, né, algumas empresas hoje, por que está naquele modelo de colaboração? Muitas empresas estão até buscando essas startups, ou seja, né, por questões que muitas vezes a inovação é mais difícil, até por questões burocráticas ou jurídicas, porque o MVP é o mínimo produto viável. Como eu posso começar atendendo com o que eu tenho hoje, fazendo com o mínimo que eu tenho hoje? Eu, quando comecei, eu não tinha tudo o que eu tenho hoje, mas eu fui testando para validar se aquilo era legal ou não, ou até para ir melhorando e aprimorando. A Lu, acredito que foi a mesma coisa, né? Que ela contou para mim na trajetória dela. Então, a gente precisa começar com os recursos que a gente tem, né? A gente não precisa esperar para tudo perfeito. Sim, a gente precisa de um planejamento, mas se eu só planejar, eu não vou para ação. Então, eu vejo o esforço como um caminho para a excelência, eu aprendo com essas críticas, eu encontro lições de sucesso, eu me inspiro em outras pessoas, né? Eu não vou copiá-las, eu vou me inspirar porque cada um tem, né, o seu diferencial e tem espaço para todos. Então, significa, quando eu tenho um mindset fixo, não é que eu não vou conquistar nada na minha vida, mas eu vou ter uma vida medíocre, mediana, que a gente fala, né? Eu poderia ter muito mais, mas eu fico preso ali. E como resultado, quando eu tenho essa mentalidade de crescimento, eu atingo níveis de sucesso muito superiores. Bom? E trazendo aqui só um paralelo das habilidades, né, segundo o World Economic Forum, né, no Fórum Econômico Mundial que realizou em 2020, de soft skills, que são as nossas habilidades comportamentais, pessoais e intrapessoais, e as nossas hard skills, habilidades técnicas, aquela que a gente aprende, né, por curso, por treinamento, por vivência. Então, exemplos de soft skills, a nossa criatividade, a nossa liderança,
nossa inteligência emocional, né? Que envolve a nossa empatia, a nossa resiliência, a nossa comunicação verbal no total. E as hard skills são aquelas habilidades que a gente tem. Então, entra um conhecimento técnico em Excel, né? Saber trabalhar aqui a fazer uma análise de perfil comportamental, uma pessoa que está na área de produção, operar uma empilhadeira, uma máquina específica, são alguns exemplos. Então, eu não vou ficar lendo aqui, se quiserem dar print, fiquem à vontade. Essas são as habilidades que estão ali sendo exigidas, né? Para os profissionais, e não só profissional, gente, para a vida. E é importante também que a gente entenda que a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Eu não preciso saber, se eu não quero, não tenho desejo de programar, mas entender quais são os benefícios e como tirar benefício da tecnologia, para que eu ganhe mais tempo, né, para que eu tenha mais tempo de qualidade e também aprenda coisas novas. E tem um novo conceito que é o lifelong learning, aprendizagem, né, ao longo da vida, para a vida toda. Então, eu vou olhar quais são as habilidades, né? Porque skill vem de habilidade, entendendo que nunca é cedo ou tarde demais para a gente aprender. E skilling é eu me tornar hábil ou desenvolver algo, né? E a aprendizagem, ela pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer lugar. Lá atrás, na nossa época, né, dos nossos avós, era através da biblioteca, ou até mesmo da Barça. E hoje a gente tem o conhecimento na palma da nossa mão. A gente pode aprender, né, não só pelos livros, mas através de lives, de eventos como esses, gratuitos. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, através de podcast, através de informações, existem N formas. Então, olha para você hoje e entenda e mapeie quais são as habilidades, sejam elas soft skills ou hard skills, que você precisa aprimorar, ou seja, dar um up, se desenvolver naquilo que você já domina. E quais que você precisa dar um reskilling, ou seja, se requalificar, desenvolver novas habilidades e competências para estar apto para realizar um novo trabalho, ou para mudar de função, ou até mesmo para manter a sua empregabilidade, né? Que é a sua capacidade de se manter empregável ou desejável para o mercado, ou até mesmo para uma nova. E falando em propósito, existem várias formas de trabalhar o propósito, né? Tem o Golden Cycle, do Simon Sinek, tem o Ikigai, que é uma filosofia dos japoneses, né? Falam da razão para viver. Então, quando a gente também está fazendo isso, construindo o nosso propósito, a gente pode olhar para aquilo que a gente ama fazer, do que o mundo precisa, do que eu posso ser pago para fazer e o que eu faço bem feito. E o ideal é que a gente una tudo isso para realmente ter o nosso Ikigai. Porque quando eu só faço o que eu amo e o que o mundo precisa, eu tenho prazer e plenitude, mas nem sempre eu tenho a riqueza. E aqui a gente não fala só da riqueza financeira, né? A gente fala de prosperidade e abundância. Então, aqui eu encontro a minha missão. Quando eu sei o que o mundo precisa e que eu posso ser pago para fazer, eu encontro a minha vocação. Eu tenho estação, complacência, mas fica um certo sentimento de incerteza. Quando eu sou pago para fazer o que faço e faço bem feito, eu tenho a minha profissão. Eu me sinto confortável, mas às vezes pode vir um sentimento de vazio, porque às vezes eu não estou sentindo que estou contribuindo, tá? Ou não estou vendo sentido naquilo que eu faço. E aquilo que eu faço bem feito com o que eu amo fazer é a minha paixão, né? Às vezes eu tenho um satisfeito sentimento de inutilidade. Pode ser que eu ame jogar, mas eu passo horas jogando joguinho, mas aquilo também não está sendo produtivo para mim. Pode ser que eu amo maratonar, não está sendo produtivo para mim. E quando a gente também é importante a gente procurar na nossa vida pessoal e profissional o que nos faz entrar no estado de flow. O que é o estado de flow? Quando eu estou fazendo uma atividade que eu não vejo a hora passar, que eu aprendo rápido, que eu e a atividade se torna praticamente uma coisa só. Então, onde eu tenho alto desafio, mas eu também tenho altas habilidades, porque quando eu entro nesse fluxo, eu fico feliz e focado. Então, olhe para a sua vida, o que é que você faz hoje, pessoalmente, profissionalmente, que você entra nesse estado de flow, né? O que as pessoas pedem para você fazer, você tem muita facilidade de fazer. Porque quando eu não entro nesse fluxo, eu posso ter apatia, porque muitas vezes eu não tenho habilidade, também não me sinto desafiado, ou eu até tenho um certo desafio, né? Mas não tenho muita habilidade. Quando eu tenho um alto desafio e não tenho habilidade, isso pode me gerar uma ansiedade, um estresse, um estado de alerta, né? Então, pode ser que hoje você esteja numa função ou numa carreira onde está sendo exigido muito mais dos seus pontos a serem desenvolvidos do que o seu ponto forte. E aí você está se sentindo assim. Então, quando eu também tenho uma média habilidade e um médio desafio, eu posso ter até ali uma excitação, né? Tá alerta, focado.
Quando esse desafio é mediano e eu também tenho uma alta habilidade, eu posso me sentir no controle confiante, mas eu não tenho uma total exponencialidade ali. E quando eu tenho alta habilidade e baixo desafio, eu posso ficar ali meio relaxado. E quando essa habilidade é média, eu posso ter até um tédio. Tá? Isso também é um conceito que também vem da área da psicologia positiva. Tá bom, Gra, você já falou um monte, agora vamos caminhando. Como que eu faço tudo isso? Quais são as etapas? Porque é para isso que a gente está aqui, né? Então, antes mesmo de falar das etapas, esteja atento ao que pode atrapalhar a sua carreira ou até mesmo pode te impedir de atingir aquilo que você realmente deseja da melhor forma, tá? Veja se você não anda com uma baixa autoestima e baixa autoconfiança, né? Veja se você tem dificuldade de pedir ajuda, né? De buscar, de recrutar aliados para fazer as mudanças que você deseja fazer na sua vida, né? Veja se você é uma pessoa que nem sempre tem um planejamento, né, da sua carreira, da sua vida, ou até mesmo falta organização e disciplina, ou falta você desenvolver-se pessoalmente ou profissionalmente, né? Você está ali estagnado. Preste atenção nos seus comportamentos, nas suas crenças, nos seus medos. Reconheça, né, ali os seus sabotadores e hábitos improdutivos, né? Se você não está atento a isso, isso pode te impedir, né? Veja se você não está fazendo escolhas por influências do meio, do que o mundo fala, primeiro que você tem que fazer, depois, né, você tem que ter, fazer e depois ser. E a pirâmide é o contrário. Primeiro eu sou na minha essência, com as minhas habilidades, talentos, valores e meu propósito. Aí eu faço e o ter é consequência. Então, eu acredito quem eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo fazer e que eu mereço. Tá? E muitas vezes a gente tem dificuldade, ou até de ter a clareza, de responder quem nós somos, tirando os nossos crachás, falando com profundidade quem a gente realmente é, né? Quem a gente gostaria de ser, para onde aonde a gente gostaria de chegar, né? E qual o legado que a gente gostaria de deixar. Porque quando a gente é mais lembrado, gente, quando a gente morre, né? Então, mas independente, eu não preciso morrer, porque por onde eu passo, eu deixo um legado. Então, por onde as empresas que eu passei, eu deixei um legado. O que eu quero que lembrem de mim, né? Que falem de mim, ou seja, na minha vida pessoal, como eu quero ser lembrado. E daí, anotem aí, gente, vou falar aqui rapidinho, quais são também os medos que podem estar te impedindo aí de você ter um sucesso profissional hoje? É o medo de errar e fracassar, de perder o comando e a autonomia que você tem, de se submeter ou de se subordinar a alguém? Ou é o medo de errar, de enfrentar crítica, de não explorar todas as possibilidades, de não ser perfeito, de não fazer a melhor escolha? Ou até mesmo de ser rejeitado ou de ficar sozinho, de não fazer o que te dá prazer, né? De não ser reconhecido e valorizado, ou até mesmo de frustrar a expectativa do outro, ou de enfrentar situações de conflito, de ousar e arriscar, ou de machucar-se, ou até mesmo de ser optado pela opinião dos outros. Isso também tem muito a ver com o nosso perfil comportamental, da forma que nós funcionamos. Tá? Então, nós temos perfis diferentes. Existem várias formas de a gente identificar o nosso perfil. Existe a teoria DISC, existe o MBTI, existe muita coisa no mercado, né? Hoje eu trabalho com a metodologia DISC, através da Solids, que é uma das mais utilizadas e reconhecida, inclusive validada pelas faculdades cientificamente. Tem mais 7 teorias por trás. Trabalho também com jogos para fazer isso. Tá? Então, vamos lá respondendo a nossa pergunta do nosso tema de hoje. Quais são as etapas de transição, né, para fazer essa transição de carreira de forma mais assertiva e mais segura? Se você quiser tirar uma foto, dar um print, fique à vontade. Se quiser marcar a Lu também lá, né, nas redes sociais, eu também Sim. pode. E também, como vai ficar, eu vou subir para o YouTube depois, o pessoal pode também assistir novamente, pegar esses pedaços, mas dá um Isso. print aí e marca a gente lá, que tá ótimo. Tá, então, identifique os reais motivos pelos quais você deseja fazer uma transição, ou até mesmo a sua recolocação. Amplie seu autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave mestra, gente, de tudo, tá? Então, realmente, a gente mapear os nossos pontos fortes, né? As nossas habilidades, os nossos talentos, nossos valores, né? O nosso lado luz, trazer a luz aqui. E quanto mais a gente trabalha explorando os nossos pontos fortes, maior é o nosso engajamento, maior é a nossa felicidade, o nosso índice de felicidade, de bem-estar e senso de propósito.
eu também vou olhar para o meu lado sombra, daquilo que eu preciso melhorar. Seja em habilidades, seja nas minhas crenças limitantes, os meus sabotadores, os meus medos. Tá? E eu realmente vou olhar para o meu propósito, para essa construção do meu propósito. Eu vou extrair ouros da minha história. Você não precisa esquecer tudo que você fez. Você tem muita coisa que você pode levar para o seu novo fazer. Muitas habilidades transferidas, muito a contribuir. Olha até mesmo para o que você sonhava quando era criança. Ali pode estar desejos escondidos, talentos ocultos. Né? Olhe para tudo que você construiu e como você pode reinventar e levar para esse novo fazer. Identifique o que você gosta e o que você não gosta do seu trabalho atual. Defina os critérios para a escolha profissional. Aonde que você gostaria de trabalhar, fazendo o quê, em que tipo de atividade, que retorno que você espera do seu trabalho, além do salário, o retorno, né, o salário emocional que a gente fala. Você espera contribuir, né, tem um altruísmo, ter mais flexibilidade, né, você poder fazer a sua agenda, existem várias outras coisas. Converse com profissionais que já atuam na área que você deseja, né, atuar, que você tem interesse. Troque ideias, troque opiniões, entenda quais são as habilidades, as tendências e as mudanças. Quando eu fui fazer minha transição, eu conversei com muita gente, até para entender que informações que eu ia fazer, que habilidade que eu precisava desenvolver. E essa transição não só para atender, mas até dentro da empresa. Fale com o seu chefe, fale dos seus desejos, porque às vezes a gente espera, vem uma pessoa de fora e assume aquilo que a gente fala, eu não sou reconhecido. Mas eu falei que eu tinha o desejo de ser promovido ou mudança de área. Então, isso é importante também, tá? Faça um planejamento financeiro que te ajude a suportar a sua transição. Então, mais do que a gente também ter um plano A, um plano B, é importante a gente também ter uma organização no planejamento financeiro. Mesmo que eu não deseje fazer uma transição agora, aconteceu a pandemia. Quantas empresas precisaram fechar, precisaram mandar embora? Então, a gente precisa também ter esse suporte, né? Independente para fazer a minha transição. Eu também não preciso chutar o balde ali, né? De fazer. Porque eu fiz esse planejamento e foi o que me ajudou a suportar. Lembra que eu falei que foi em 2019 e que veio uma pandemia? Se eu não tivesse ali, eu tive alguns desafios, talvez pudesse ter sido mais difícil. Graças a Deus, hoje está diferente, né? Estou super bem, mas isso também me ajudou, me deu um fôlego aí para até me dar mais segurança para fazer. Porque um dos meus valores também que estava me impedindo de fazer minha transição era o valor de segurança. Então, eu tive que negociar, entre aspas, com ele, entender como eu atendo esse meu valor de segurança para fazer a minha transição. E foi ali fazer esse planejamento, que foi conversar com as pessoas, né? Então a gente precisa entender isso. E elabore o seu plano de ação com objetivos e metas SMART, específicas, mensuráveis, que elas sejam atingíveis, que elas sejam relevantes e que ela tenha uma data. Inclusive, né, incluindo o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Se possível, a gente já falou aqui, eu falei, a Lu falou, né? Atue em paralelo naquilo que você quer fazer para testar, para validar. Se você não está trabalhando, ótimo, comece com aquilo que você tem para ir validando. Participe de eventos da área, né? De feiras, de um monte de coisa que vai te ajudar. Mas lembre-se também de você, de praticar o seu autocuidado, de se incluir na sua agenda, de cuidar da sua mente, né? Do seu corpo e do seu espírito. Fazer aquilo que faz sentido para você, né? Pratique a meditação, faça atividade física, tenha qualidade de sono, invista aí, né, em novos aprendizados. Fortaleça a sua marca pessoal, né? A forma que você é visto, a marca pessoal, a forma que você é visto. Então, entender aí, né, fazer uma análise, um feedback, receber feedback das pessoas é muito importante para perceber como você está sendo visto. Amplie sua rede de relacionamentos e seu network. Não é só eu receber do outro, mas eu ajudar também. Hoje, eu estou aqui graças a uma rede de network, como a gente falou, né? A vida que me conectou lá. Então, isso é importante a gente ampliar, né? Falei da empregabilidade. É muito importante que a gente celebre as pequenas e grandes vitórias na nossa vida. Nossa, hoje, eu vou celebrar que hoje eu consegui cumprir a minha agenda. Ótimo, celebre isso. Você não precisa de uma grande conquista, de uma realização de um grande sonho para celebrar aquilo que você tem. Mantenha o foco, né, naquilo que é essencial, pratique a gratidão e busque a ajuda de um profissional para te orientar nessa trajetória. É possível fazer tudo sozinho? É, gente, mas demanda mais tempo e mais esforço. Então, quando a gente vai acompanhado, seja internamente na sua empresa, do seu gestor, né, ou de um amigo que pode ajudar, ou fora, até buscando ajuda de profissionais, como o que eu faço, o que a Lu faz, né? Profissionais que trabalham com coach, desenvolvimento pessoal, profissional, carreira.
E aplique o conceito do chá, né? Conhecimento, eu tenho conhecimento, tenho o saber teórico, habilidade, sei como fazer, mas não adianta eu ter isso se eu não partir para ação. Então, vá para ação. Lembre-se que você merece ser reconhecido e valorizado, explorar suas habilidades e talentos, trabalhar de uma forma né, alinhada ao estilo de vida que você deseja e seus valores, ser protagonista da sua história para viver a sua melhor versão, vivendo de forma autêntica, equilibrada e segura, e de se conectar à sua essência para realizar os seus propósitos, seus sonhos e ter mais qualidade de vida e bem-estar. E aqui eu deixo, como a gente não faz nada sozinho, essa é uma ilustração do meu esposo, que uma outra hora eu conto a história. Ele, inclusive, é um dos motivos de eu fazer o que eu faço, porque ele teve que fazer uma transição, né, de ser farmacêutico para trabalhar com desenho e hoje prestar serviço para maiores empresas de prestação de serviços no mundo, mas não foi fácil, não tinha planejamento. E essa é uma frase do meu filho. Não tenha medo do que as pessoas falam, pois a única pessoa que pode moldar o seu destino é você mesmo. Ele é seu e de mais ninguém. Então, eu deixo aqui, né, a cada uma de vocês, o meu desejo do fundo do meu coração de muito amor, muita paz, muita luz, prosperidade e abundância para vocês. E o meu convite é, bora desbravarmos as nossas rotas com muita resiliência e sabedoria para contribuirmos para um mundo melhor. Gratidão. Que lindo, Gra, maravilhoso, nossa, muita coisa boa e eu tenho certeza que vai ajudar aí muito as meninas que estão aqui com a gente. Daqui a pouco vão poder fazer pergunta, então marquem aí as perguntinhas de vocês. Mas antes da gente encerrar essa parte gravada, eu quero que você fale para nós que você escolheu hoje para a gente fazer as nossas doações, né, de tudo que for aqui recolhido pelo pessoal que está ao vivo, pelo pessoal que vai ver depois, ao PAC de Paulínia. Ah, eu não falei, mas a Gra, ela mora em Paulínia, né, Gra? Então, Sim, aqui no interior de São Paulo, pertinho de Campinas. e aí eu falei para ela escolher, ela falou se poderia ser da região dela, e sim, né? Eu acho que nada mais justo. E aí você escolheu, então, Amigos Unidos por Amor contra o Câncer. Fala um pouquinho, Gra. Isso, essa é uma entidade da qual eu conheço. Infelizmente, né, a gente tem ela em Paulínia e ela ajuda muito, inclusive a minha cunhada, que passa por um tratamento de câncer. Então, eles dão suporte não só para a pessoa que está, mas como para os familiares também. Eu já fiz outros eventos com eles, já realizei aniversários solidários. Eles são assim, uma entidade muito séria e muito sólida. Eles passaram por muitas dificuldades com a pandemia, né? Eles vivem também de doações. Mas antes de vocês fazerem, eu convido vocês também a acessarem lá o Instagram deles, né? Tem lá, quem não quiser, pode me chamar no inbox, né? Aqui estão meus contatos, que eu passo para vocês, até para que vocês se sintam confortáveis. E é um trabalho realmente muito lindo e muito sério que eles realizam. Muito bom. Eu coloquei até lá no grupo, mas eu vou colocar novamente lá no grupo, a instituição, tudo direitinho, o Instagram deles. Então, eu já entrei, já olhei, né? E achei um trabalho lindo, lindo, lindo. Então, gratidão. Para a gente terminar aqui só a parte da gravação, para passar aí para esse bate-papo gostoso pós-gravação, que quem não está ao vivo com a gente se planeje para estar nas próximas, porque sempre a gente deixa uns 15 minutinhos para quem quiser tirar dúvida, conversar, enfim, interagir, e tem sido muito bacana. Então, Gra, Isso. E pode eu falar. deixo aqui também, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser me entrar em contato, pode me chamar no inbox. Vai ser um prazer poder ajudar. Muito bom. Gra, gratidão pelo seu amor, obrigada por aceitar o convite e a Cida por nos, né, trazer essa pessoa maravilhosa. Então, gratidão por ter aceito, comprado a ideia e por estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que nada é por acaso, como nós conversamos no sábado, né? E vamos ainda tomar um café delicioso. Quem sabe vem mais coisa aí pela frente. Se Deus quiser.